Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Quem está feliz com Jesus. Amém. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quem diz amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Na verdade, o apóstolo Pedro vai trazer a lume o que todo judeu já conhecia, irmãos: as Santas Escrituras. Pedro vai trazer do Antigo Testamento aquilo que há 750 anos atrás foi proferida pelo profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 6, 7 e 8, falando sobre a transitoriedade da vida. Todo homem que nasce recebe um carimbo indelével, dizendo para ele até aonde ele vai. Não passa 1 milímetro daquilo que está estabelecido. Davi disse que os meus anos estão escritos no teu livro, ó Senhor. Por quê? Porque desde que minha mãe me concebeu em seu ventre, tu és aquele que entreteceu a minha vida. Tu criaste os meus órgãos, criaste as minhas veias, pulmão, coração, fígado, baço, rins. Ele criou todas as coisas que eram informes, e ele foi juntando braço, perna, cabeça, formou. E ele disse: de um modo tão terrível, tu colocas uma sonda dentro de mim e me conhece por dentro e por fora. Glórias a Jesus. Agora o apóstolo Pedro, ele vai trazer a realidade que muitas pessoas haviam esquecido. William Barclay vai dizer que João é o apóstolo do amor. Ele falou: filhinhos, amai-vos uns aos outros. João vai falar da essência do amor ágape, do amor despretensioso, que dá e não espera receber nada em troca. É necessário compreendermos que dentro das qualificações do amor no mundo grego, o amor eros, o amor storge, o amor filho e o amor ágape, é necessário compreendermos que os 3 primeiros amores eram falados nos escritos gregos. Mas o amor ágape não, porque eles tinham o amor ágape como algo subjetivo, abstrato. Que amor é esse que você faz algo e não recebe nada em troca? Que você não tem pretensão de trabalhar para alguém, fazer algo, ser dispenseiro de alguém e não receber nada em troca? Por quê? Porque o homem
está acostumado a trabalhar e querer receber algo em troca. Mas João vai falar do amor ágape, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo é o apóstolo da soteriologia. E Paulo vai trazer 4 coisas basilares dentro da soteriologia. Primeiro, Paulo fala da justificação. Paulo vai tirar um termo dos tribunais, dos gregos, para trazer a plena realidade daquilo que ele quer trazer com a vinda e o sacrifício vicário de Cristo. Paulo vai entender que o homem não merece nada de Deus. O homem estava fadado ao esquecimento. O homem estava fadado ao inferno. Mas Paulo vai dizer que ele ama este homem e vai dar vida por ele. E agora ele justifica. É pegar um prisioneiro, colocar diante de todo o tribunal e dizer: eu assumo o lugar dele. Ele agora não deve mais nada. Foi isso que Cristo fez conosco. Nós estávamos fadados ao inferno, mas ele tomou o nosso lugar e foi cravado na cruz para que o seu sangue vertesse e nos desse uma nova vida na sua presença. Glórias a Jesus. Paulo vai falar da santificação como um processo que vai tirando as escórias humanas, que o mais vil pecador chega na casa de Deus, ainda trazendo sequelas do mundo lá fora, mas aqui é lugar de cura, aqui é lugar de remédio, aqui é lugar de transformação. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais as nossas vidas é transformada na presença do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar da regeneração, de alguém que chegou defeituoso, de alguém que chegou cheio de feridas, como o samaritano que cuidou daquele homem. As pessoas chegam cheias de mazelas, e Deus vai trabalhando, Deus vai regenerando, e nós vamos ficando cada vez mais parecendo com Cristo Jesus, até o dia que Ele venha buscar a sua igreja. Glórias a Jesus. Paulo vai falar da glorificação. No capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, ele vai falar da ressurreição. Que aqueles que morreram com Cristo, um dia quando a trombeta do Senhor soar, eles vão ressuscitar e vão estar com o Senhor para todo o sempre. Glórias a Jesus. Agora vem o apóstolo Pedro. Do que Pedro vai falar? Pedro vai falar da esperança em Cristo Jesus. E esperança não é um sedativo que você toma e fica zen, esperando o tempo passar. Esperança é uma injeção de adrenalina que lhe aviva, abre os olhos, descortina o horizonte e você sabe que o seu Deus vai trabalhar na sua vida. Glórias a Jesus. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Geralmente as mulheres gostam muito de flores. E quando as flores começam a brotar, as irmãs ficam todas radiosas. Por quê? É sempre bom contemplar uma bonita rosa. A rosa nasce no seu botão, ela abre-se e projeta toda a sua beleza. Mas, passados dias, ela vai perdendo o vigor. Por quê? Porque é erva. Ela vai, murcha e cai. Foi-se embora. Por isso que Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele escreveu Rebel Rabarim, vaidade
de vaidades. Tudo é vaidade. Vapor de vapor. Tudo se dissipa. Sombra de sombra. Tudo se declina. Então o homem nasce, cresce, envelhece e morre. Tudo passa. Os livros registram as suas histórias, os seus feitos, as suas qualidades, os seus defeitos. Passa. Mas o Senhor nosso Deus permanece para sempre. De Adão até este dia, 15 de maio de 2022. Os anos se passam, nós vamos passar, mas o Senhor permanece para todo sempre. Levanta a mão e glorifique o seu Deus, que permanece para sempre. Glórias a Jesus. O apóstolo Pedro está falando para os dispersos. Do ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Por quê? Porque houve perseguições, lutas, tragédias. Cristãos estão sendo crucificados, trucidados, perseguidos, mortos. A fé está sendo solapada pelas circunstâncias. E Pedro precisa falar de um ativador, de um processo, de um catalisador. E qual é o catalisador que Pedro vai trazer para despertar a fé no povo? A esperança. Ele sabe que Cristo está no comando da história. Que enquanto existem mártires, Deus vai suscitar do sangue dos mártires uma nova geração. Não para. O povo não desiste. Perseguição vem e Deus continua salvando as pessoas. Querem nos amordaçar, mas o Espírito trabalha em nosso meio. Jesus toca na vida do mais vil pecador. Vem para a igreja, ouve-se palavra, se converte, a igreja cresce, o nome do Senhor é glorificado e nós louvamos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Jesus. Que Jesus maravilhoso. Esses forasteiros foram exilados, foram colocados para fora das suas famílias, como agora na guerra da Ucrânia. E as imagens que nós assistimos são de famílias que perderam seus entes queridos. Crianças sendo arrancadas das suas mães. Os pais sendo mortos na frente delas. Mulheres grávidas em trabalho de parto tendo que dar à luz nos subterrâneos dos hospitais. Falta comida. Falta água. A desespero, a choro, a perturbação. Famílias que passaram a vida toda construindo um ideal, que projetaram um futuro para sua família. Toda família projeta o futuro para os seus, para os filhos, para os netos, que tiveram sonhos, que tiveram projetos, mas a guerra os separou, trouxe angústia, tristeza, choro. A situação é idêntica aqui quando Pedro escreve.
Nero persegue a igreja, mata cristãos. A história diz que Nero colocou postes nas vias de Roma, nas ruas de Jerusalém, e colocou pessoas besuntadas de breu, e tocou fogo para iluminar as noites escuras. Mas os cristãos sabiam que enquanto irmãos deles queimavam nos postes, do céu ecoava a voz do Todo-Poderoso, que Deus iria trazer a juízo todos aqueles homens, e a glória de Deus estava dentro da igreja. Glórias a Jesus. O que Pedro quer trazer para os crentes daquela época é que não baixem a guarda, não percam as esperanças, não deixe de vislumbrar o futuro, dias melhores. Crente que é crente acredita que Deus irá providenciar uma porta aberta a qualquer momento uma resposta, a qualquer momento uma surpresa, a qualquer momento um vislumbre, a qualquer momento uma cura, a qualquer momento uma resposta. E nesta noite, quem sabe, se a qualquer momento Deus não mande para você aquilo que você tanto pediu a Ele nesta noite. Aleluia. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. No Novo Testamento, duas palavras técnicas tiradas do grego foram empregadas nas Escrituras para trazer toda a roupagem daquilo que eles queriam explicar para os crentes. Primeira palavra, logos. Logos é a fala, é o verbo, é aquilo que alguém pode escrever quando se fala em palavra. A palavra escrita, que alguém pode vislumbrar, que alguém pode ler, que alguém pode guardá-la. É esta palavra. Mas existe uma palavra chamada rema. Rema é a palavra infalível de Deus. É aquilo que Deus fala e se cumpre na íntegra. Não cai uma vírgula, não cai um tio, não cai um acento. O que é que eu aprendo disso aqui? É que o nosso Deus, quando fala a palavra rema, é a palavra categorizada, é a palavra carimbada, é aquilo que ele te diz: não temas, filho meu, porque eu sou contigo. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir, pelo fogo não te queima. E esta palavra é fiel, é verdadeira. Se Deus falou, está falado. Sustenta a palavra, porque é Deus que está bradando na terra. Pedro está dizendo que esta palavra permanece para sempre. Entra ano e sai ano, Deus permanece fidelíssimo. Entra geração e sai geração, e Deus continua trabalhando e respondendo. Entra ano e sai ano, dias e após dia, mas o nosso Deus, a palavra revelada, permanece para sempre. Todos nós que aqui estamos nesta noite temos promessas de Deus. E eu quero categorizar nesta noite, reafirmar, segundo as Escrituras, que toda promessa de Deus feita por Ele há de se cumprir na
íntegra. Glórias a Jesus. É por isso que nós somos crentes, é por isso que nós voltamos para a casa do Senhor, é por isso que nós louvamos ao seu nome, é por isso que nós lemos a Bíblia, é por isso que nós cantamos louvores a Ele, é por isso que a gente levanta a mão, é por isso que a gente dá glória para o nome dEle, é por isso que a gente diz graças a Deus e aleluia. Por quê? Porque a palavra dEle é fidelíssima. Vá, volte, e Ele permanece fiel para todos sempre. Glória a Jesus. Aí Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja como Deus é fiel. Salmo 89, versículo 34. Está escrito assim: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu da minha boca. Aleluia! Deixa eu fazer como o reverendo falou aqui um dia, como os pregadores. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: Deus não vai alterar a palavra dele na sua vida. Aleluia! Por que Deus não altera? Porque Deus é fiel. Porque Deus é grande. Nós precisamos de circunstâncias. Deus não precisa de circunstâncias. Nós precisamos de dias favoráveis. Deus não precisa de dias favoráveis. Nós precisamos de caminhos aplanados. Deus pega caminhos tortos e aplana para que você possa passar. Nós precisamos de luz. Deus é luz. Nós precisamos de oportunidade. Deus cria oportunidade. Nós precisamos do futuro. Deus é o futuro em nossa vida. Nós precisamos de segurança. Deus é o guarda de Israel, que nem dorme nem tosqueneja. Ele guarda 24 horas. Então nesta noite a palavra dele permanece para sempre. Todas as pessoas que são oportunadas para pregarem a palavra de Deus, elas têm que subirem ao altar, ao atrio, na certeza de que aquilo que vai ser proferido é a palavra de Deus. E esta palavra não muda, não falha, não cai por terra. Isto aqui não é um culto de sensacionalismo. Isto aqui não é um culto de motivação. Isto aqui é um culto da palavra de Deus. E a palavra de Deus permanece para sempre. Quando você abrir a boca e dizer que Deus faz, tenha certeza que Ele faz. Quando você abrir a boca e dizer que Ele cura, tenha certeza que Ele cura. Quando você abrir a boca e dizer que Ele visita, tenha certeza que Ele visita. Quando você abrir a boca e dizer que o seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está escrito no livro da vida, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Ou do contrário, você está redondamente enganado. Quando se faz uma pregação, não é para arrancar amém, aleluia, a princípio. Quando se faz uma pregação, é para que aqueles que ouçam creiam que isto aqui é a verdade. É a vontade de Deus revelada. É o decreto de Deus anunciado. Por isso que quando alguém ouve a palavra, e a palavra desce para o coração, mesmo que as situações não sejam favoráveis, a pessoa sai para casa na certeza
do que aquilo que ela ouviu vai acontecer a qualquer momento. Glórias a Jesus. Aí Pedro prossegue. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Você está aqui nesta noite porque você foi atraído pela palavra. Você creu nesta palavra. Nós aprendemos isto da palavra. Nós confiamos na palavra do Senhor. Mas Pedro percebe que nos ouvintes havia uma certa expectação. Havia um certo temor. Pedro entende. Pedro sabe. Aí no capítulo 5, versículo 6, Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, vos levante. Aí Pedro, olhando toda a dificuldade que havia da igreja daquela época, o povo estava carregado de dor, de mágoa, de desespero, uma fé abalada. O povo estava carregado de tristeza, de problemas, de angústias. Aí Pedro viu este pacote todinho de coisas. Se a gente for perguntar nesta noite os problemas, se for anotar, dá muitas páginas, porque alguém vai trazer um problema financeiro, um problema familiar, problema de saúde, um problema no trabalho, problema na faculdade, problema com filho, com neto, com esposo, com esposa. É uma anotação tremenda. Pedro disse, olha, não vamos se preocupar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacote só para todo mundo, e a gente vai fazer o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo, tenham paciência, paciência. Eu só quero que vocês lancem sobre ele tudo que vocês estão ansiosos. E fiquem sabendo que ele vai cuidar de todos vocês. Levante a cabeça nesta noite. Dê um brado de glória para aquele que vive e que reina para todos sempre. E espere uma resposta de Deus na sua vida, para que você tenha esperança na presença do Senhor. A igreja fica de pé glorificando o nome do eterno Deus. Aleluia.